Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá a todos e a todas, meu nome é Luciana, hoje estou aqui com a minha amiga Samira, nós somos da Universidade Estadual do Norte do Paraná e vamos apresentar o trabalho intitulado A Construção do Saber Histórico mediado por um currículo não convencional na educação básica, uma análise da experiência desenvolvida no Instituto Federal do Paraná, campus Jacarezinho. Bom, então para a gente começar a falar sobre currículo, é necessário a gente entender que a estruturação e construção de um currículo, ela não se dá de maneira neutra e nem de maneira tranquila. Muito pelo contrário, o currículo é um campo de disputas. Disputas essas que surgem desde do campo da política e se estende até as disputas ideológicas, como fruto de tensões já pré-existentes na nossa sociedade que se refletem sobre o currículo. Então, quando a gente olha para um currículo, a gente tem que lembrar que ele é resultado de escolha. E quando a gente traz essa questão para o ensino de história, essas tensões acabam se intensificando ainda mais, visto que a história, por sua própria natureza científica, acaba lidando com questões que mexem com a memória coletiva, com identidades e com a forma como a sociedade vê ela mesma. Então, pensando nisso, no nosso trabalho, a gente propôs dois objetivos principais. O primeiro é analisar como o ensino de história, como o currículo de história está estruturado na etapa do ensino médio dentro da BNCC. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, é um documento que foi homologado em 2018 e serve como referência para todos os currículos do Brasil, sejam esses currículos destinados às escolas públicas ou escolas privadas. E depois a gente vai tratar de um currículo mais específico, fazer um recorte menor, para olhar para o currículo instituído pelo Instituto Federal do Paraná, campus Jacarezinho, que apresenta uma proposta de currículo não convencional. Esse convencional a gente vai explicar ao longo do nosso trabalho, mas é uma proposta alternativa, que ainda é pautada pela BNCC, mas adota outras abordagens. Partindo agora para a estrutura curricular do ensino de história no ensino médio, delineada pela BNCC, a gente tem que entender primeiro como é estruturada a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela é um documento que define quais aprendizagens são essenciais para todos os alunos da educação básica no Brasil. No ensino médio, a história passa a integrar o eixo das ciências humanas e sociais aplicadas, onde ela é abordada de uma maneira mais integrada com outros saberes, onde se tem sempre o foco no desenvolvimento de competências e habilidades. Quando a gente olha para a etapa da BNCC que é destinada para o ensino médio, que, como eu já falei, ela não é organizada da mesma forma que é a etapa do ensino fundamental, que não é mais por disciplinas e sim por áreas, essas áreas acabam não tendo, então, não propõem conteúdos específicos para serem trabalhados, mas elas propõem habilidades a serem desenvolvidas. Então, isso abre margem para o que pode ser trabalhado dentro desse conteúdo. Só que, como há esse foco muito grande no desenvolvimento de habilidades e não nos conteúdos que devem ser trabalhados, o que acaba é que há uma repetição dos conteúdos que já foram trabalhados no ensino fundamental, no ensino médio. Então, não há um aprofundamento. E como não se tem esses conteúdos a serem trabalhados propriamente no ensino médio, o que acaba acontecendo é que os conteúdos que foram trabalhados no ensino médio, no ensino fundamental, eles voltam a ser trabalhados no ensino médio. Mas uma questão que a BNCC foca bastante é na questão do progressão real da aprendizagem. E quando a gente vê isso, a gente vê que não há uma real progressão, porque os conteúdos que já foram trabalhados, eles são trabalhados novamente como mero conteudismo, não como agregar uma nova visão, um novo valor para aquele conteúdo, uma nova abordagem.
E um bom exemplo do que acontece nessa repetição dos conhecimentos, a gente pode enxergar no exemplo curricular do Paraná, que é também para o ensino médio, que lá eles trabalham com conteúdos como civilizações antigas, iluminismo, colonialismo, temas que já foram estudados no ensino fundamental e que no ensino médio eles não são trabalhados de outra maneira. Então a gente acaba vendo o distanciamento que ocorre entre a teoria da BNCC e a prática do campo escolar. Não se há um propósito por trás desse ensino. Então, acaba ficando um ensino muito superficial. E então, pensando nisso, a gente traz o currículo do ensino médio de História do Instituto Federal do Paraná, Campus Jacarezinho. Agora, para explicar o que são as escolas não convencionais, nós primeiro precisamos definir o que é convencional. E para isso nós utilizamos o conceito de nós pragmáticos de Mioto, que são elementos que estruturam um modelo epistemológico convencional do ensino-aprendizagem. A gente pode citar algum deles, como a organização dos alunos por progressão seriada, o ensino propedêutico, que seria uma educação para um fim pré-estabelecido sem considerar o desejo do aluno, a busca pela uniformização e disciplinarização desse aluno, a manutenção de uma hierarquia professor e aluno e a imposição de um currículo pré-estabelecido e fechado. Então, as escolas que transpassam e rompem com esses nós pragmáticos são a que a gente denomina de escola não convencional. E para isso, as escolas não convencionais elas adotam práticas teórico-metodológicas dispostas por dois instrumentos, os dispositivos pedagógicos e dispositivos de gestão. Nós temos como exemplo o Instituto Federal do Paraná Campus Jacarezinho, que a gente pôde observar a efetivação de dispositivos pedagógicos e de gestão. Entre eles, tem a existência de itinerários interdisciplinares propostos pelos professores para a escolha dos alunos. Outra estratégia também utilizada pela escola é a assistência de professores como tutores. Então, os alunos eles têm uma orientação não apenas quanto à escolha desses itinerários, baseados nos seus interesses e dificuldades, mas em assuntos referentes ao contexto escolar e universitário. Por último, o outro dispositivo a se destacar é a não seriação da sala de aula, que permite a convivência de estudantes de diferentes idades e habilidades. Então, por consequência desses dispositivos pedagógicos, há uma possibilidade do dispositivo de gestão coletiva, em que os professores, os alunos e os demais membros da instituição escolar, eles consigam ter uma participação ativa no desenvolvimento dos alunos. Ao seguir essa perspectiva de instrumentos pedagógicos e de gestão, a gente também pode considerar o currículo um deles, em razão, da concepção de unidades curriculares dentre as matérias e as disciplinas escolares. Então, essas unidades curriculares procuram ser temáticas, interdisciplinares, próximas à vida desses alunos e ter começo e fim nela mesma. Elas surgem a partir de reuniões, por cada área do conhecimento, buscando atender principalmente as diretrizes curriculares da BNCC, mas também assuntos de vestibular, pautas regionais, anseio de estudantes, promovendo então uma formação crítica e cidadã. Então, diante disso, a gente fez uma análise de 6 dessas unidades curriculares da área de História do Instituto Federal do Paraná, Campus Jacarezinho, que correspondem ao período de 2023 a 2025. Na primeira unidade curricular analisada, Brasil Colônia é apresentada como matéria comum ao currículo normativo do ensino de História no Brasil, mas ao invés de estudar esse período, em um número restrito de aulas para logo passar para um próximo conteúdo, seria estudado esse tema por um semestre inteiro, E esse conteúdo pragmático utiliza bastante da interdisciplinarização, com a sociologia, com a artes e com a geografia. Então, essa unidade curricular, ela procura estudar o Brasil Colônia por várias interpretações. E para isso é disposto de diversos procedimentos metodológicos, priorizando principalmente o diálogo entre professor e aluno e as demandas estudantis. Então, o docente, dessa maneira, ele pode realizar problematizações, exposições orais, apresentações de materiais audiovisuais e discussões de textos, mostrando uma diversidade de material pedagógico para o melhor ensino-aprendizagem dos educandos. Já na segunda unidade curricular, e aí cidadão, a gente vê um conteúdo que ultrapassa, um período definido. Então, no mesmo tocante que a gente estudaria a República Romana, a gente também teria discussões sobre regimes autoritários do século XX, por exemplo. Então, essa unidade curricular, ela tem um grande papel na formação cidadã desses alunos, porque incentiva a participação efetiva na transformação social.
o que com certeza não aconteceria sem o conhecimento necessário para isso. Então, um dos nós pragmáticos rompidos por essa unidade curricular é a educação somente focada, né, no cientificismo, sem a valorização de saberes populares. Claro que o cientificismo é imprescindível à história, né? Porém, a conversa entre o saber prévio desses estudantes e a historiografia é fundamental, principalmente na formação de uma consciência histórica. Na terceira unidade curricular analisada, História da Sexualidade no Brasil, é trazido um estudo interdisciplinar sobre a sexualidade no Brasil, porém um dos pontos da educação e do currículo convencional que essa unidade curricular foge é a linearidade nesse raciocínio explicativo no aprendizado, porque no seu conteúdo pragmático, por mais que aborde a sexualidade em diferentes períodos históricos, isso não é feito de forma obrigatoriamente linear, porque as matérias estudadas, elas se interligam e dependem uma da outra, né? Principalmente sobre as instituições sociais, na influência da sexualidade no controle dos corpos, numa visão histórica, sociológica e filosófica. Então, e além disso, né, diferente do currículo convencional de história, as unidades curriculares do Instituto Federal do Paraná, Campo Jacarezinho, elas procuram disponibilizar, através desses dispositivos pedagógicos e de gestão, inúmeros materiais para uma investigação e um debate de temas pouco explorados no ensino convencional, né, em decorrência de um currículo estruturado hegemonicamente, prescritivo e também muito delimitador. Na quarta unidade curricular, Introdução à História Geral e do Brasil, ao contrário das unidades curriculares apresentadas anteriormente, a gente percebe um itinerário mais elementar, né, por causa da necessidade de estudo de alguns alunos. Considerando demandas e realidades sociais diferentes, não são todos os alunos que ingressam no Instituto Federal com uma bagagem de conhecimento complexo ou multifacetado. Então, essas unidades curriculares de introdução, elas são bastante comuns para estudantes ingressantes ou com alguma dificuldade em certas disciplinas, né? E ainda que pareçam simples, esses itinerários introdutórios, eles contam também com temas interdisciplinares e com embasamento teórico para a formação dos alunos de alunos que saibam pesquisar e entender o espaço-tempo histórico, ainda além do ensino focado apenas no nível mental e intelectual, né, que é um dos nós pragmáticos de Mioto. Na quinta unidade curricular, o mundo do trabalho, ele está ligado diretamente ao rompimento de dois nós pragmáticos. O primeiro é o modelo convencional de dar aula, e o segundo de uma educação narrativa, onde o educando ele se posiciona como receptivo. Isso se dá porque o objetivo dessa unidade curricular é a atuação integral dos alunos na criação de uma narrativa histórica a partir das fontes e de metodologias próprias, para que eles então possam entender os diferentes processos de produção, fugindo então, né, dessa aula de transmissão, assimilação no ensino expositivo. Na última unidade curricular analisada, que se chama Sociedade de Consumo, ela revela um itinerário focado mais em conceitos contemporâneos. E é dessa maneira que essa unidade curricular, ela desestabiliza o ensino convencional, porque ela se aproxima do contexto escolar com a comunidade e realidade próxima do estudante, né, afirmando concepções de cultura, de globalização, enquanto conceitos históricos junto à ética filosófica, né, uma interdisciplinarização. Então, como conclusão final do trabalho, a gente pode ver que, ao adotar uma abordagem não convencional, apesar de se aliar à BNCC, eles acabam atendendo muito mais as demandas que partem do contexto em que eles estão vivendo, contexto esse dos alunos e dos professores, das demandas que aqueles professores e alunos têm, e acaba tornando o ensino ali muito mais significativo. E ao romper com esse modelo tradicional de contar e de se estudar a história de uma maneira linear e cronológica, eles realmente propõem aquilo que o texto teórico da BNCC propõe, que é um ensino histórico crítico, que é uma real progressão do conhecimento. Então, e se há um ganho muito maior para todas as partes que estão envolvidas nesse processo de ensino-aprendizagem, não é mais uma mera reprodução mecânica dos conteúdos, uma memorização de datas, se há uma aprendizagem efetiva a partir dessas unidades curriculares, porque elas são pensadas para aquele contexto escolar. É algo realmente adaptado, que parte da BNCC, mas que é adaptado para o contexto em que ele será vivido. Então, a gente vê que há um ganho muito maior para todo mundo que está envolvido nesse processo.
Então, esse foi nosso trabalho, e a seguir seguem as referências. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.